Boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares ao Vivo, 18 de janeiro de 2026. Novas informações. Aterrorizante do regime do Irã, e é que eles poderiam estar usando armas químicas contra a população. Isso muda completamente o cenário. A situação escala internacionalmente hoje. Os detalhes do programa de armas não convencionais do Irã, aqui em Estratégias Militares. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Boa tarde, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares, ao vivo em 18 de janeiro de 2026. O ser humano tem capacidades incríveis, evidentemente dadas por Deus. Algumas são para criar o bem e outras, infelizmente, para criar o mal. Da mesma forma que somos capazes de criar remédios que podem salvar vidas, também somos capazes de criar substâncias que podem tirá-la. Desde a Primeira Guerra Mundial tem sido assim. Na verdade, não. Desde a época medieval. Agora vou contar um pouco sobre a história das armas químicas. Com meu conhecimento limitado, como vocês já sabem, desde tempos imemoriais, o ser humano sempre buscou criar armas perigosas, destrutivas, capazes de causar muito dano. Primeiro, antes de tudo, antes de começar essa transmissão, quero dizer para toda a plataforma e para todo mundo que todas as informações que damos são informações em nível de noticiário, ou seja, informações documentais, históricas, sem nenhuma intenção de criar qualquer tipo de conflito, nem de apoiar o uso de qualquer tipo de arma ou violência. Estamos falando de coisas que acontecem e precisamos saber. Além disso, veja como são as coisas. Tudo isso já tinha acontecido no passado em um país chamado Iraque, onde um ditador chamado Saddam Hussein havia usado armas químicas contra o Irã e também contra o povo curdo. Em um país muito bonito chamado Israel, nos anos 90, quando as pessoas começavam a entrar, desculpem, preciso mudar isso sobre o chavismo. Deve ser a espiã, só para avisar. Aí estamos quando, obrigado. Durante a Guerra do Golfo, Israel distribuiu máscaras de gás à população que foi para abrigos, temendo ataques químicos de Saddam Hussein. Não é nenhuma bobagem o que estamos vendo, e mais ainda, acho que é um cenário bastante provável na situação em que estamos agora. Talvez em parte por isso o ataque não foi lançado no outro dia. E aliás... Em relação a isso, algumas das substâncias que são usadas para a criação dessas armas foram enviadas da China. Claro, também da Venezuela. Algumas toxinas existem e são produzidas na Venezuela e foram enviadas para o Irã, só para vocês saberem. Bem, se não viram o programa de ontem à noite dele, Espião da CIA, assistam, é impressionante, vocês precisam entender. Então, eu dizia desde a época antiga, não sei se desde a época medieval, talvez também desde a época dos romanos. O uso de armas químicas, a guerra é invisível. O mundo se assusta com as armas nucleares. Porque vimos ou ficou registrado e documentado o que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. A destruição causada por testes nucleares é algo visível ao ser humano, que ao ver isso sente medo ou muito medo. Você percebe a potência e magnitude dessa arma. O que não vemos, mas também já conhecemos, são armas químicas, bacteriológicas. Um inimigo invisível que você não vê, nem sempre sente o cheiro, mas está presente. Podem destruir cidades inteiras em minutos, dias ou semanas.
São difíceis de controlar. A maioria delas se propaga pelo ar, o que aumenta sua letalidade. Interceptar, ou seja, derrubar um míssil que carregue material químico ou bacteriológico. É um problema, pois se destruído a certa altura, vira aerossol que se espalha pela área. Não é algo seguro, é uma das coisas mais perigosas que existem ou podem existir nesse caso. Por que tudo isso está acontecendo? No IDAM hoje, temos vídeos exclusivos que mostram o uso ou possível uso desse tipo de arma, e vocês vão se impressionar. Há relatos de pessoas que adoeceram gravemente e morreram dias depois. E o regime tem um arsenal que parece ser mais importante do que se pensava, de armas químicas. Na época medieval, pegavam pessoas que estavam infectadas com doenças como a peste, Olin, outro tipo de doenças. Contaminavam cadáveres e os lançavam com catapultas por cima das muralhas de algumas cidades para provocar doenças. Isso existe desde a antiguidade, foi evoluindo. Países como Rússia, China e Estados Unidos possuem centros de pesquisa. Sempre houve boatos sobre 2019 que vocês já sabem, que tudo poderia ter vindo de um laboratório. Sempre houve pesquisa e criação, mas o Irã sempre foi muito fechado para divulgar. Já naquela época. Na época, falava-se que o Irã poderia dispor de uma quantidade significativa de agentes químicos. Gás mostarda é um dos mais conhecidos. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, armas químicas foram usadas nas trincheiras. A Alemanha bombardeava-as com gases. Os soldados das trincheiras tinham que colocar máscaras nas quais não conseguiam enxergar nada. Praticamente não funcionavam, e era algo horrível, era letal. Por quê? É até mais letal do que uma arma nuclear. Uma arma nuclear destrói tudo em uma área, enquanto uma arma química elimina apenas seres vivos, especialmente humanos. Deixa a infraestrutura intacta, ou seja, nenhum prédio é destruído, mas as pessoas ao redor acabam morrendo. Com isso, ela tem esse diferencial. Não é uma arma destrutiva para a infraestrutura, mas sim apenas para a vida. Ao contrário das armas nucleares, Irã, ao longo dos anos, em laboratórios secretos. Agora veremos as imagens. Quero explicar para que todos entendam. Sei que pode ser meio tedioso, não tão ativo ou cheio de ação. Aliás, quem aparece no final do vídeo? Se chama Mohaddam, é o pai do programa de mísseis balísticos do Irã. Tudo está interligado. Mísseis são o vetor de transporte. Lançamento desse tipo de armas, tanto nucleares quanto não convencionais, químicas, bacteriológicas e que representam sem dúvida a tríade completa do que ele busca: Irã, armas químicas e nucleares. Enfim, como eu dizia, o Irã tem laboratórios que, segundo fontes de inteligência, foram sendo vazados, porque, claro, reconhecer oficialmente que o Irã tem capacidade para armas químicas é problemático para os países da região, mas eles sabem disso extraoficialmente. Eles experimentaram com agentes nervosos, que em questão de minutos são capazes de acabar com o ser humano. Foi feito experimento para transformar em aerossol ou conseguir dispersar uma substância que, por exemplo, é muito conhecida agora mesmo nos Estados Unidos da América, porque está causando um verdadeiro drama humano. Começa com Fenta, não direi o resto. Por que então, se o YouTube nos bloqueia, está sendo usada como arma? Reparem. Reparem nisso. Cuando Reparem nisso. Reparem, a vida dele estava em perigo.
Mas os dois espiões do Mossad são detidos na Jordânia e o rei jordaniano diz: ou vocês nos dão um antídoto para salvar Mesial, ou os dois espiões vão morrer. E além disso, acabaram libertando o Sheikh Yassin, o líder espiritual do Hamas. Todos os países já utilizaram e têm, ou costumam ter, algum remanescente desse tipo. Ou um departamento de pesquisa de armas químicas. Israel também deve ter. Não vou me esconder nesses assuntos, é normal, lógico. O que fez agora? O Irã planeja tornar essa substância mais letal, lançando-a de grandes alturas em áreas povoadas. E isso, claro, em altas concentrações ou até mesmo em pequenas concentrações, é capaz de causar muito dano. Por exemplo, durante um tempo foi estudado ou descoberto um plano que existia por parte de células da Al-Qaeda através de uma substância que também não vou nomear, também não vou comentar muitos detalhes, poder contaminar os reservatórios de água de alguns países da Europa para que a população, ao beber água da torneira, ficasse completamente caputo. Essas pesquisas e pessoas mal intencionadas sempre existiram. Mas, claro, o que não imaginávamos é que o Irã, já abertamente em um momento de desespero com os manifestantes, iria se atrever a lançar um ataque com armas químicas sobre a população. Sobre a própria população. Nada mais, nada menos, sobre a própria população. Nós vamos assistir ao vídeo, vamos começar a descobrir coisas aqui. Vamos começar a analisar detalhes do que está sendo comentado, do que está sendo falado. Também há algumas imagens de atiradores de elite. Usando trajes nuclear, biológico e químico de guerra bacteriológica. Isso agora precisa ser levado à Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos vão ver isso. E agora sim podemos dizer que isso vai justificar amplamente uma intervenção militar contra o regime dos Ayatollahs. Apesar de não acharem armas de destruição em massa no Iraque, isso acabou sendo usado e abusado. Infelizmente, regimes como o de Assad na Síria as utilizaram. Essas armas certamente eram transportadas do Irã e testadas no Irã para serem usadas. A Síria foi usada como palco. E já vou mostrar a primeira foto para que vocês entendam isso. Vamos lá. Aliás, família, se vocês estão ao vivo conosco, se vocês estão assistindo a este canal, inscrevam-se, vale a pena assistir. Hoje, domingo, falamos sobre temas bastante complicados. Armas aterrorizantes. Primeira foto. É o telhado de um edifício, provavelmente oficial, com várias bandeiras do Irã. Podemos ver a silhueta de dois homens. Vou ampliar, como já sabem, estamos ao vivo. Vemos dois rifles de franco-atirador, um tipo Dragunov está mirando. Mas eles estão usando um uniforme laranja, completamente cobertos. Franco-atiradores costumam ser mais velhos, mas sua virtude é não serem vistos. Com esse uniforme, eles ficam visíveis e é fácil distinguir a silhueta, então não faz sentido. Nunca vimos franco-atiradores de laranja. Vemos o da direita, usando o que parece ser um traje completo. Vemos a ponta do fuzil apoiado na parede. E estão equipados com equipamento para guerra bacteriológica e proteção. Pessoal, claro. As pessoas publicavam e diziam: estão vendo atiradores de elite. O que as pessoas não percebiam era que roupa os atiradores de elite estavam usando. Vou mostrar um vídeo de novembro de 2022. Também vão membros? Prestem atenção nisso. O regime iraniano liberava um gás amarelado nas ruas. Oficialmente algo chamado gás SNC. O que é isso? O que é o SNC?
Já vou avisando, não sou especialista nesse tipo de arma, mas vou ler para vocês o que é o SNC, de acordo com o que pesquisei. Não é um gás especial, mas o excesso de oxigênio pode ser tóxico ao sistema nervoso central. Tem um leve cheiro de cânfora. E o que isso causa? Irritação nos olhos e vias respiratórias, náuseas e dor de cabeça, dano hepático e renal, depressão do sistema nervoso central. Em intoxicações, evite inalar ou manipular sem proteção. Pode chegar a causar uma falha catastrófica. O corpo e morrer é um dos exemplos. Ano de 2022, 2022. Nos últimos anos, 2023, o regime iraniano espalhou agentes neurotóxicos em escolas de meninas. Em outra das famosas crises, também foi utilizado. Não vamos tão longe. 2025. Há uma fotografia, como eu disse, e há vídeos que há poucos minutos já começaram a circular por todas as redes sociais. As que vêm explicar por que tantas pessoas morreram. Há testemunhos. Estou falando muito sério, eles estão lá? Vamos ver isso e mais. Há testemunhos que dizem que durante dias depois, as pessoas começam a se sentir mal, têm dificuldade para respirar, ficam doentes e acabam morrendo. Notam isso e morrem. Reparem nesta foto que vamos ver agora antes de assistir ao vídeo. É uma rua de uma cidade do Irã, onde se vê alguns caras em cima de um veículo bastante estranho. Nunca tínhamos visto isso até agora. Uma espécie de veículo container. Vestidos com macacões amarelos e máscaras de gás. Obrigado. O que estamos vendo aí? O ideal é assistir em vídeo, pois vocês podem pensar que é inteligência artificial. Vamos ver em vídeo. Família. Estamos ao vivo agora mesmo. Em estratégias militares. Adeus. 18 de janeiro de 2026. Poderíamos estar diante da evidência gráfica que vai justificar uma intervenção militar para derrubar o regime do Irã nos próximos dias? Vamos ver. Aqui está o vídeo. Vamos ampliar para que todo mundo tenha a oportunidade de ver bem gravado. De dentro de um veículo, vemos novamente a famosa van. O que vai acontecer aí? O que vai rolar? Vamos ver. Aí estamos vendo eles. Uns caras de terno, proteção completa e com máscaras. Continuamos vendo eles. Ícone inquietante. Reparem na porta do veículo, que tem um triângulo invertido. Eles fazem parte de uma unidade de armas químicas. Aí estamos vendo. Vemos as pessoas correndo agora. Porque foram borrifados com alguma substância. Bem, vamos ver isso de novo. Primeiro vídeo da saga que temos, obrigado. Se fosse um canhão de água, haveria uma grande cisterna atrás.
No entanto, pelas dimensões do veículo, podemos pensar que a capacidade de carga da substância que ele possui é limitada a alguns litros. Basicamente é do tamanho de uma picape, uma caminhonete. Para que as pessoas entendam, reparem que ela leva um equipamento. Se fosse, por exemplo, gás de pimenta ou, por exemplo, uma substância de gás lacrimogêneo, eles só poderiam levar ou precisariam de uma máscara de gás. Mas o fato de levar todo um equipamento para cobrir todo o corpo dá a isso uma dimensão diferente. Em que sentido? Bom, já podemos identificar a substância que estão usando. Atenção a isso. A substância que o Irã poderia estar usando também flutua. Neste caso é aérea, mas também pelo contato com a pele. Está sendo utilizado este traje nuclear, biológico e químico para cobrir o corpo inteiro, não apenas as vias respiratórias. Com isso, poderíamos pensar que o contato com a pele também pode fazer mal à pessoa. Agora mesmo está me vindo à cabeça um caso conhecido. Vou procurar. Acho que vocês já viram isso. Um caso recente no tempo. O irmão do ditador da Coreia do Norte, no aeroporto de Kuala Lumpur, foi contaminado por uma substância e acabou morrendo. Reparem. Para que vocês percebam isso, vamos ver. Estamos aqui baixando o vídeo. Claro, é que me veio à mente o que aconteceu lá. Na verdade, o irmão de Kim Jong-un, carregava na mochila. Levava um antídoto na mochila. Aqui vocês veem as imagens. Esse é o irmão. Pelas câmeras de segurança do aeroporto, vemos ele andando pela direita, olhando para o balcão para ver a janela ou o local de embarque. E vocês verão o que acontece. Algumas pessoas se aproximam e cobrem o rosto dele. Não está em boa qualidade, mas dá para ver como cobrem o rosto dele e a garota desaparece. Em teoria. Agentes norte-coreanos contrataram duas garotas para uma pegadinha televisiva, dando-lhes um líquido que alegaram ser água. Espalhar o líquido no rosto de várias pessoas. Elas faziam isso nas ruas como brincadeira até o dia de fazerem com o irmão de Kim Jong-un, quando o líquido tinha a toxina. Quer que eu diga o nome? A questão é, por que elas não foram infectadas? Por quê? E atenção, com isso, passaram um tipo de protetor de tela nas mãos das garotas, que impediu a absorção dessa substância, com fio alucinante. Bem, vamos para outro vídeo do Irã, e esse é ainda mais assustador. Já vimos o primeiro vídeo onde há suspeitas sobre esse assunto. Confira agora o vídeo que circulava há minutos nas redes sociais e trazemos com exclusividade para estratégias militares.
Família, estamos ao vivo agora, por favor, deixem seus likes, seus comentários, é super importante. O que acontece e o que acontecerá são importantes. Vamos a isso. Reparem nos veículos à direita. Todos olham para a direita. Prestem bastante atenção. O que estamos vendo aqui? Alguns tanques. Para transportar uma substância ou líquido, reparem. Cor verde. Depois vemos que na frente estão os veículos com os canhões para borrifar. Vocês conseguem ver aí? E tudo isso pertence ao que parece ser uma unidade militar do Irã. Reparem, já usam máscaras? Tchau. Veículos e caminhonetes Toyota muito novos. Isso poderia ser uma unidade de elite. Reparem, esses caminhões nunca tínhamos visto antes. Na verdade, agora mesmo as pessoas estão se perguntando: o que são? É normal que se perguntem. Claro, muitos se perguntam: o que é isso? Será que poderíamos estar de novo? Diante de outra evidência, o regime está usando armas químicas? Também estão dizendo que esses mesmos veículos depois pegam os corpos e os levam embora. Vocês não percebem, não é? Vocês não percebem direito? Mais notícias que estão acontecendo na região. Ficar impressionado com isso? Neste momento, estariam chegando à região aviões F-15 trazidos dos Estados Unidos da América. Com isso, poderíamos suspeitar que está sendo preparado o lançamento do ataque contra o Irã. Israel possui cerca de 300 aviões operacionais em sua força aérea. É muito bom para um país tão pequeno, mas é necessário. Pouco é a primeira onda de ataques. Sobre o que poderíamos estar falando? Vou afastar a câmera para mostrar a vocês. Colocamos essa marca d'água aí, porque, como sempre, eles gostam de roubar nosso conteúdo. Estamos falando de uma primeira onda entre 50 e 100 bombas, Jadan entre 50 e 100 bombas, anti-bunker Spice, entre 30 e 60 mísseis, Rampage. Estes são mísseis balísticos lançados do ar e entre 20 e 40 mísseis de precisão, ou mísseis anti-radar. Munições diferentes para alvos muito específicos. Estamos falando de 300 munições lançadas na primeira onda. São muitas. Somando isso ao que os Estados Unidos possam lançar em uma primeira onda, poderíamos chegar facilmente a mais de 1.500 munições em uma primeira onda contra o regime do Irã. E acho que estou sendo modesto,
Somando os aviões B-52, B-1, B-2 e toda a história até agora, poderíamos ver isso. Há deslocamento de mais F-15 e da base do Reino Unido para a Jordânia, de acordo com os últimos movimentos de última hora. Estão levando aviões F-15 para a Jordânia, para a base Rei Hussein, que fica, aliás, no sul de Israel, na fronteira com a Jordânia. Temos uma foto de todo esse transporte de aviões e de como isso foi acontecendo. Vamos mostrar aqui. Os Estados Unidos da América estão transportando aviões bombardeiros, caças bombardeiros F-15 para a região. Esta é a notícia. Aviões da ala 48 e do Centro de Reabastecimento Aéreo foram deslocados nesta manhã para o Oriente Médio. O nome, o indicativo desses aviões é Ouro 22, 21, 12114 KC-135. Com base no Reino Unido, eles transportaram 12 aviões F-15 para a base aérea na Jordânia. Vai ser lançado um ataque, o regime iraniano vai ser atacado, isso precisa ser feito pelo bem da humanidade. Depois vamos para outro lugar. Onde está o porta-aviões? Com o grupo de combate que segue, o que já descobrimos, e ainda há muitos destruidores. Aqui vemos ele. Estreito de Malaca, Singapura. O porta-aviões estaria a 5 dias de chegar ao Golfo Pérsico, 5 dias obrigado. Pense bem. Se eu fosse vocês, tiraria férias semana que vem para ver o que ocorre no Oriente Médio. Mas além disso, somado a isso, o chefe do Mossad está neste momento nos Estados Unidos da América. Lá está Barnea. De acordo com as estimativas, o Chrissy Abraham Lincoln vai entrar no alcance de ataque ao Irã em 23 de janeiro. Poderia já estar ao alcance de ataque? O bendito porta-aviões. E o que é que ele transporta? Porque não é um porta-aviões comum. Não é o Gerald Ford. Mas ele leva aviões que o Gerald Ford não leva. Vocês vão perguntar, como ele não transporta F-18? O que o Lincoln transporta no avião? São F-35. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Transporta aviões com baixa assinatura de radar. E isso nós já sabemos. Por que é assim? Na Venezuela foram utilizados F-18 e F-35. Aqui estão disponíveis aviões F-35, F-18, F-15 e A-10. Vá anotando o tipo de armas que vão ser utilizadas nesse ataque, porque aí percebemos a magnitude. Leva aviões F-18 e F-35 também estão os Growler. Os F-18G, aqueles que deixam os radares inoperantes e que podem pegar o Maduro numa dessas noites.
Com certeza o porta-aviões viaja com um submarino, tanto para proteção quanto para ataque. E sabemos que já havia um submarino na zona de operações, agora chegaria um segundo. Os porta-aviões nunca costumam se mover em cenários como esses, sem um submarino de escolta para a guerra submarina. Com isso, vamos ligando os pontos e números. Vamos analisar isso aqui. Temos fotografia. Notícias de última hora. Quantos navios acompanham o porta-aviões? Prontos. Lincoln está acompanhado por ao menos 3 contratorpedeiros classe Arleigh. A configuração para essa missão nesse setor será de ataque, mas também de defesa antiaérea. Já estamos somando. Mas sabemos desde a época da Venezuela, mais ou menos, quantos mísseis um destroyer pode carregar. Vamos ter que ver se os lançadores de mísseis da classe Ticonderoga vão se somar. Um Arleigh com o sistema de lançamento vertical Mark 41 pode carregar entre 90 e 96. Isso. Além de mísseis antinávio. As configurações são variadas, podendo ser metade para defesa antiaérea para proteger o porta-aviões ou incapacidade de ataque. O que podemos encontrar? Agora todos vão perguntar onde o porta-aviões ficará, que é outra questão. Aqui há 2 temas importantes, 2 que precisamos ver em detalhes. Porque o porta-aviões não pode se aproximar a uma distância que o Irã alcance com seus mísseis. A que estamos nos referindo? Comparado em capacidade de ataque com mísseis balísticos antinávio, o Irã pode alcançar até 1.800 quilômetros. Que cenário isso nos apresenta? Bem, vamos ver isso. Se tomarmos como referência as regiões mais ao sul do Irã, abaixo de Bandar Abbas. O porta-aviões pode estar em uma linha de 1.800 quilômetros. Ou no meio do Mar Arábico. Ou algo que já fez na antiguidade. Na região do Golfo de Omã. Por esta região aqui, Jim. Perto da ilha de Socotra pode ser outro dos lugares. Obviamente, o porta-aviões não entrará nem ficará no Golfo Pérsico. Ataque massivo com drones, mísseis antinavio e balísticos. Não é preciso colocar um porta-aviões ali. Porque do ponto onde o porta-aviões está localizado, vamos imaginar que ele está no meio do Mar Arábico, nesta área aqui. Os aviões decolam, fazem reabastecimento rapidamente em voo na região de Oman e a partir daqui cruzam para o interior do Irã para lançar o ataque. Porta-aviões. Qual sua real função? O que ele faz ali?
Serve como área de decolagem, pouso e logística, levando capacidades aéreas próximas à zona de operações, sem adentrá-la. O peso principal da operação viria com reabastecimento em voo sobre essa área no Iraque, como já vimos que Israel fez em seu momento. Reabastecer em voo em todo esse setor. Entrar na distância de disparo e lançar munições além do horizonte, ou seja, over horizon. Numa primeira fase, reduzir as defesas antiaéreas, acabar com toda a capacidade antiaérea de médio ou longo alcance. Assim, seria possível usar aviões B-52 e F-15. Lançar munições de Otadam sobre Teherã, Ramadã, Kermanshah e atacar locais estratégicos da Guarda Revolucionária. E as lançadoras? As lançadoras do Vale B, dos mísseis, os bunkers. Fechar a capacidade deles, todos esses lugares. Quanto tempo pode durar cada fase? Se somarmos a capacidade de Israel com a dos Estados Unidos, as defesas antiaéreas do Irã, que seriam reduzidas em questão de horas. Em 1h30 seria possível praticamente acabar com a maior parte dos radares, depois restariam as armas antiaéreas móveis. Mais aviação, que evidentemente o que o Irã vai fazer é levar a força aérea para o leste do país. Mas cuidado, porque podemos nos surpreender. Os Estados Unidos podem entrar por trás, podem cruzar o espaço aéreo do Irã pela zona sul, entrar no Afeganistão e atacar pela retaguarda, o que também pode surpreender muito o regime. Nem tudo está decidido ou escrito, há opções, mas no nível militar não há muito com o que se preocupar, só precisamos nos preocupar com isso. Armas químicas. Urânio nas ogivas de mísseis balísticos. É um cenário possível, é um cenário que pode acontecer, não devemos descartá-lo, mas está claro. As capacidades dos F-35 suprimindo defesas antiaéreas. Os F-18 e os F-15 com mísseis antirradares. Deixarão Teherã ainda mais isolada? Depois viria, como eu disse, uma fase de vários dias destruindo as bases, centros de inteligência, fábricas e outros alvos do regime. E nesse meio tempo, irá destruindo imagens públicas do regime para forçar uma rendição. Isso pode incluir a tão esperada por muitos eliminação do Ayatollah. Seria a coroa o trunfo da operação? E quem faria isso? Quem poderia e gostaria de levar o troféu? Israel? Israel pode, após todo o dano causado pelo Ayatollah e o regime, querer esse troféu. A história da Guerra Moderna. De guerra. Espero que os haya gustado este directo. Da guerra, nos vemos mais tarde aqui em Estratégias Militares. Um abraço.